E eu quero contar que o secretário executivo da Fazenda, Dário Durigan, afirma que o corte de gastos deve atingir super salários e a aposentadoria de militares. André Anelli está de volta e vai trazer mais informações para a gente. Dário Durigan disse também que tem possibilidade de novos cortes em 2025 para tentar satisfazer o mercado financeiro que viu com certa frustração que foi anunciado até agora. O que você conta para a gente, Anelli? Exatamente isso, Evandro. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 da pasta, apenas atrás do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Dário Durigan, ele acabou afirmando em entrevista ao jornal O Globo que logo depois que forem retomados os trabalhos no Congresso Nacional e logo depois também que for votado o orçamento, especificamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ainda precisa ser aprovada para esse ano, o secretário executivo falou que o Ministério da Fazenda, o governo federal como um todo, a pasta econômica, a área econômica do governo federal, vai retomar todas aquelas discussões relacionadas ao corte de gastos que, segundo ele, segundo o Dário Durigan, foram desidratadas. E ele acabou fazendo essa afirmação, dizendo que medidas moralizantes, nas palavras dele, precisam ser tomadas, começando do andar de cima, também nas palavras dele. E aí, o secretário executivo deu um exemplo, afirmando que os super salários precisam ser revistos, assim como a idade mínima para a aposentadoria de militares. Essas duas medidas já foram propostas no ano passado pelo governo federal, perderam força no Congresso Nacional, mas, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, essas discussões serão retomadas. Tanto a redução dos super salários, com os chamados penduricalhos, que fazem com que alguns servidores ganhem mais do que o teto do funcionalismo público, que é de cerca de R$44 mil, estabelecido pelo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, e ainda questões relacionadas também à aposentadoria dos militares. O governo federal quer que essa aposentadoria tenha a idade mínima de 55 anos para ser atingida. Então, o secretário executivo do Ministério da Fazenda acabou afirmando que essas discussões, embora tenham sido superadas no Congresso Nacional no final do ano passado, segundo ele, elas vão ser retomadas logo depois, então, da aprovação do orçamento esse ano, quando houver a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você. Ô, Gustavo Segre, dá para confiar que haverá a nova medida para tentar diminuir o gasto aí do governo federal e, principalmente, que o arcabouço fiscal se manterá de pé? Eu sou um pouco critério crítico sobre o arcabouço fiscal, já me manifestei várias vezes, não durou nem 2 anos que teve que ser remodelado. Acredito que a carência mais importante do arcabouço é a falta de responsabilidade fiscal perante um possível incumprimento do arcabouço fiscal. Foi uma malandragem bem feita, me parece que na época, porque não foi incluído nada se não acontecer o descumprimento desse arcabouço ou da responsabilidade fiscal. Tomara o governo entenda e possa aplicar essa questão dos limites. Hoje tem limite para todo o mundo e ninguém cumpre com o limite que tem para todo mundo. Mas não é somente isso. Tem um monte de licitações que está sendo questionada porque tem direcionamento. Está valendo agora. A Petrobras diz 6,5 bilhões, o TCU está dizendo, opa, peraí que parece que tem falcatrua no meio. Teve 2 ex-conselheiros do TSE em Roraima que foram penalizados, inclusive com prisão de 11 anos, que obviamente não estão cumprindo, e que, como teve uma investigação que mostrou que eles foram corruptos, foram aposentados. Essa foi a pena que tiveram. E qual foi a premiação disso? Eles ganharam 1,1 milhões de reais, 700 mil, 360 e poucos mil, outro, sendo que foram condenados por corrupção e mesmo assim pegam 1.100.000 reais do bolso dos contribuintes para eles. Isso é um Brasil que a gente não quer mais. Tomara o governo tenha capacidade e determinação para evitar que isso continue. Piperno, que análise você faz? Você concorda com o Segre? Concordo com muito do que ele falou, sim, até porque, como disse o secretário, o Brasil precisa, sobretudo, de providências moralizantes. Tem que começar por aí. Agora, vejam só, na semana passada a gente debatia aqui a questão do déficit fiscal de 2024. Porque eu acreditei, por tudo que eu li,
nesses últimos tempos, que esse déficit fosse ficar entre 0,4 e 0,5. Apostei com o Segré aqui outro dia. O Segré imaginava 0,7, 0,8, mais ou menos em linha com o que disse o mercado durante o ano todo. O ministro Haddad, na semana passada, semana retrasada, num programa de televisão, ele falou: o déficit vai ficar entre 0,1 e 0,2. Houve um espanto. Opa, mas como assim? E hoje, o grande economista Felipe Salto, na sua coluna no portal UOL, está lá à disposição, dizendo que a consultoria dele trabalha com um número de 0,4, incluindo os créditos especiais lá para atendimento das vítimas das enchentes no Sul. E, descontado isso, sem isso, o déficit, de fato, ficaria em torno de 0,2. Ou seja, está muito distante de, assim, um quadro de pânico, de crise. É uma situação que sai de 2,2 em 2023 para provavelmente 0,2 agora. Ou seja, é muito provável que, com mais alguns cortes, o Brasil, no final desse primeiro semestre, já tenha algum superávit, a despeito de algumas previsões, como sempre, catastrofistas e equivocadas. Eu enfatizo isso, equivocadas, que muita gente do mercado faz. Hoje, por exemplo, estava lendo há pouco no Valor Econômico alguém dizendo: esse ano vai ser pior porque o governo não vai ter como, por exemplo, obter novas receitas. Ora, é só fazer uma conta. Imagina se, por exemplo, a Petrobras e algumas empresas estatais tenham algum tipo de... Sobe, por exemplo, o petróleo. A Petrobras vai ter mais receitas e, inclusive, vai entregar mais dividendos. A conta de dividendos em 2024 não está fechada ainda, mas já se estima em 74 bilhões de reais. É muita coisa. Qual é a garantia de que, por exemplo, em 2025, esse número não possa ser ainda maior? Então, estão errando muito e, no final das contas, muito provavelmente, o único que talvez tenha acertado é o ministro Haddad. Ô, Alan Gani, o Segré já deu uma risadinha ali, irônica, e eu já vou passar para você, Segré. Antes eu quero ouvir você, Gani, sobre o que o Piperno chama de, entre aspas, catastrofismo. Eita, segunda-feira braba, véia de guerra. O que você acha? Você acha que há, de fato, uma análise meio catastrófica da economia no país que gera essa frustração que, segundo Dário Durigan, agora eles vão tentar combater? Não, muito pelo contrário. Eu vejo que o mercado financeiro dá excessos de votos de confiança ao governo. Acreditou, desde a campanha eleitoral até o arcabouço fiscal, passando pelo pacote fiscal, sempre dá um voto de confiança. De 0,8 para 0,2 dá uma diferença de 70 bilhões. Mas olha só, a conta que o Felipe Salto faz, ela é honesta porque ela inclui o crédito extraordinário do Rio Grande do Sul, porque afinal de contas é gasto, falou isso também, que é 0,4% do PIB. Agora, veja só, Evandro, para estabilizar a dívida pública, a gente deveria falar em 2% de superávit primário. 2%. A gente está negativo, na melhor das hipóteses, em 0,2, conforme o Piperno está trazendo. Esse é o cenário mais otimista. 0,2 negativo. A gente deveria estar em 2%. Ou seja, até o final do governo não terá superávit primário. Isso aí eu aposto. Não vai ter superávit. Não vai ter superávit primário. E aí, sabe o que vai acontecer, Pipe? Vamos apostar. Vamos apostar. Quer outra pizza lá onde você gosta? Deixa mesmo. E eu gosto também? Então tá bom. A conta vai ter superávit primário esse ano? Se você pegar julho de 24 a junho de 25... Não. Fechado o ano. Não, mais calendário. Ano calendário. Eu tô dizendo que é o seguinte, vai ter antes do que você imagina. Na conta anualizada. Então valem duas pizzas. A pizza aqui. Agora, não vai ter, a dívida pública continua subindo, a gente percebe isso, né? A dívida se elevando e agora com um agravante, né? Porque a taxa de juros está mais alta para controlar a inflação, o que aumenta ainda mais a dívida pública. Fala, Segré, por que você estava com aquele riso irônico, hein?
o Haddad, o ministro Haddad, falou que era de 0,1. Eu lembro de ter lido, inclusive, mesmo de férias, subi uma história, porque o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, que trabalha com o Haddad, né? É um subordinado do Haddad, falou que o déficit primário será de 0,4 do PIB em 2024. Está aqui, ó. Tá aqui. Mas pera. Tá aqui. Então é isso que o Alan e eu... Eu sempre coloco fonte. Não, perfeito. É isso que o Alan e eu acabamos de explicar. 0,4 é incluindo o auxílio para as vítimas das enchentes que... Não. Vou te falar mais. Não inclui nem as enchentes, nem os precatórios. Teve uma ajudinha aí que vai dar 7 bilhões e pouco com o que não foi pago de emendas e que perdeu o efeito, então passa para o orçamento. Tem um monte de contas aí que é desenho contável. Mas vamos ver, tomara tenha. Mas vai ter menos atividade econômica. Tirando a sua dúvida. Não, foi Melo que falou. Não, mas o Felipe Salto explica isso hoje. A conta, o déficit deve chegar em 0,4, se descontar os créditos especiais para o Rio Grande do Sul, 0,2. 0,2. E um monte de ajuda, né? Porque vai ter um monte de coisas que não foram pagos, então inclui, vai. As emendas. O valor das emendas, parte das emendas que não foram aprovadas pelo ministro Dino, entram de novo. Não vai ser. Um pedacinho de 3, 4 bilhões. 3, 4 bilhões, era 28,8 permitido, então 3, 4 é mais de 10% do valor que poderia ter dentro do arcabouço fiscal. Então, aí que está o negócio. Se ficar entre 0,1 e 0,2, a conta dele dá em torno de uns 20 bilhões. Fica dentro do que foi previsto no arcabouço. A previsibilidade era 0,25, mas e se não acontecia 0,25, não acontece nada. Então, pode gastar o que quiser. Perfeito. Inclusive, tem um monte de coisa que está sendo gasto que a gente não sabe, porque foi colocado em sigilo. 100 anos. O cartão corporativo. Arremate, Piper. Perfeito. Vamos fazer a crítica honesta. Você tem razão quando você fala que não foi colocado punição nenhuma. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que enfatizar isso. Perfeito. Agora, a outra verdade é o seguinte... Todo mundo do mercado errou. Me falem quem foi que disse que daria 0,1, 0,02. Apontem. Mas calma, não saiu o número aí. Primeiro, não saiu. E segundo, com desenho na contabilidade, eu faço o número que eu quero. Contabilidade não. Isso foi orçado. Isso foi orçado lá atrás. Em janeiro, o ministro... O erro, talvez... o erro, enfim... Talvez não. Certamente foi no momento que chegaram e falaram: escuta, vamos agora mudar o arcabouço para meio. Mas tem matéria em todo lado. 12 de dezembro de 2024, o TCU está pedindo, gente, cuidado com o pé de meia que vocês colocaram 16,5 milhões que está no Fundex e não consta na lei de diretrizes orçamentárias do ano anterior. Então tem um monte de maquiagem aí que está muito mal explicado. Aí o número vai fechar. Arremate. É por isso que eu olho e convido, eu estou na minha campanha 2025, olho o déficit nominal. Esqueça o déficit primário.